Última aula aqui dos direitos e garantias fundamentais, tá? Último bloco, tá, gente? O último bloco aqui dos direitos fundamentais, tá? A gente vai gravar nos próximos blocos as garantias fundamentais. Aí já é habeas corpus, o habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação popular. Mas essa parte de direitos fundamentais a gente já vai terminar aqui. Só falta a gente falar da extradição, tá? Que é aqui o inciso aqui 51 e 52 que eu deixei para o finalzinho, tá? E aí tem umas regrinhas aqui, né? Extradição, gente. Fábio, o que é extradição, tá? O que é extradição? Extradição, ela é quando uma pessoa, ela comete um crime em um país e aí a pessoa, ela foge para outro, tá? Então temos aqui a fuga para um outro país. Então, a pessoa foge para um outro país, nesse país aqui vai ter a prisão dela, só que onde ela foi presa, ela não cometeu crime nenhum, correto? Então, ela tem que ser encaminhada para o país onde ela cometeu o crime. Esse encaminhamento para cá, isso aqui é chamado de extradição, tá? Esse encaminhamento para cá é chamado de extradição. Então, extradição é você mandar para um outro país uma pessoa que cometeu um crime lá, tá? Que cometeu um crime lá. Temos algumas regras aqui de extradição para a gente anotar, tá? A primeira regra é que nenhum brasileiro será extraditado, tá? Salvo naturalizado. Então, o que a Constituição está dizendo aqui? A regra número 1, que a gente vai colocar aqui, regra 1. Brasileiro nato, que a gente vai falar nas próximas aulas do assunto nacionalidade. O brasileiro nato é aquele cara que nasceu aqui no Brasil, para que você entenda, por exemplo, nunca será extraditado do Brasil. Extraditado do Brasil para outro país. Nunca vai ter isso. O brasileiro nato nunca será extraditado. Nunca será extraditado. Só que aí vocês podem me perguntar, eu vou até colocar aqui no nosso material, vocês podem me perguntar, Fábio, mas eu vi uma brasileira, né? Uma brasileira que foi extraditada para os Estados Unidos, uma brasileira nata. Olha só, gente, tem um assunto que a gente vai estudar mais lá para frente, que é o assunto chamado perda da nacionalidade. Você pode ser brasileiro nato, mas se você adquirir voluntariamente outra nacionalidade, você perde a brasileira. Então, se você é brasileiro nato, mas viaja para os Estados Unidos e lá, voluntariamente, por tua vontade, você se naturaliza americano, você perdeu a brasileira. E foi isso que essa brasileira fez. Ela foi para os Estados Unidos, tá? Casou com um americano, se naturalizou americana, ou seja, ela deixou de ser brasileira. Lá nos Estados Unidos, ela matou o marido. E aí ela fugiu para o Brasil. Ela matou o marido dela nos Estados Unidos e fugiu para o Brasil. Tô livre! Estudei com o professor Fábio que brasileiro nato não pode ser extraditado. Tô livre! Nananina não. Supremo Tribunal Federal mandou ela para a rua, né? Tem várias decisões aqui, ó. Pela primeira vez, brasileira que perdeu a nacionalidade é extraditada. Então, ela foi extraditada, né? Ela foi extraditada aqui, ó. Brasileira pela primeira vez. Então, tivemos aqui uma brasileira que foi extraditada. Vou até colocar aqui no nosso material, tá? Vou colocar aqui nosso material para ficar bem legal. Vou colocar aqui o nosso material para que você entenda. Tá aqui, ó, extradição, tá aqui, pronto, colocando aqui nosso material. Pronto, tá aqui, ó. Já tá aqui no material, só essa reportagenzinha para você entender, tá? Então, é isso que aconteceu. Ela foi extraditada, sim, tá? Mas em tese permanece a regra que brasileiro nato não pode ser extraditado. Ela foi extraditada porque ela não é mais brasileira. Agora temos uma regra 2, tá? Temos uma regra número 2 aqui. A regra número 2, que eu vou colocar para cá, que é isso aqui, ó. Não será concedida a extradição
de estrangeiro por crime político ou de crime de opinião. Então, a regra 2, estrangeiro não será extraditado do Brasil por crime político ou de opinião no seu país. Como assim, Fábio? Vamos dizer que uma pessoa está sendo perseguida lá no seu país por crime político, por crime de opinião, tá? Nesse caso, se essa pessoa vier para o Brasil, fugir para o Brasil, ela não vai ser extraditada, tá? Então, por exemplo, caso de Cuba. Tem pessoas em Cuba que você não pode falar mal do governo, né, Venezuela, tal. Então, tem alguns países, né, que você não pode falar mal do governo. E aí, se nesses países você fugir para cá para o Brasil, por estar sendo perseguido politicamente ou por alguma opinião que você proferiu, o Brasil vai te, né, abraçar. Você vai ficar aqui no Brasil. Tá? Você vai ficar aqui no Brasil. Então, estrangeiro aqui no Brasil ele não pode ser extraditado por crime político ou de opinião. Agora nós temos uma regra 3, que é a que mais gosta de cair. É o que nós falamos aqui do brasileiro naturalizado. Quem é o brasileiro naturalizado, Fábio? O brasileiro naturalizado é o estrangeiro que resolveu virar brasileiro. Então, é o estrangeiro que resolveu virar brasileiro. Esse brasileiro naturalizado, ele tem uma situação que é o seguinte. Bem aqui nós temos a naturalização, o momento que ele virou brasileiro, naturalização, ok? Bem aqui nós temos a naturalização. Vamos dizer que antes dele virar brasileiro, ele cometeu um crime comum. Fábio, que crime comum é esse? Qualquer crime. Qualquer crime. Roubo, furto, tráfico de drogas, qualquer crime. Qualquer crime. Ele cometeu um crime comum lá no país dele. Se esse cara cometeu um crime comum lá no país dele e aí ele foge para o Brasil, ele pode ser extraditado, mesmo hoje ele sendo naturalizado brasileiro. Então, o cara, ele cometeu um crime lá no país dele, comum, foge para o Brasil, aqui ele se naturaliza. Cara, mas se antes da naturalização ele cometeu um crime comum, ele pode ser extraditado. Fábio, e depois da naturalização? Como é que seria depois? Olha o que a Constituição fala. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, que vai ser depois ou antes. Depois de naturalizado, é só tráfico de drogas. Lembrando que o tráfico de drogas também é um crime comum. Então, o tráfico de drogas, aqui também tem tráfico de drogas, né? Porque tráfico de drogas é um crime comum, mas vamos imaginar um tráfico de drogas depois. Como é que seria isso? O cara, ele é, hoje, brasileiro naturalizado. Ele nunca cometeu crime nenhum na vida. Ele é brasileiro naturalizado. Ele viaja para o país dele, o país, né, qualquer outro país. E lá ele faz tráfico de drogas, ele vende droga. Retorna para o Brasil. O Brasil pode extraditar ele. Porque depois da naturalização ele cometeu o crime de tráfico. É só tráfico. Fábio, se o cara ele é brasileiro naturalizado, ele viaja para um outro país e mata 50 pessoas, aí ele retorna para o Brasil, ele pode ser extraditado? Não, não pode. O único caso que depois da naturalização gera extradição de brasileiro naturalizado é no caso de tráfico ilícito de entorpecentes. Lembrando que
que tráfico é tanto antes como depois, porque tráfico de drogas é um crime comum, mas depois da naturalização, só tráfico de drogas. Tranquilo aqui, beleza. E para finalizarmos, né, nós temos aqui o inciso 78. Todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, dizendo que os processos judiciais e administrativos, esses processos têm que ser rápidos. Dá vontade de rir, né? Dá vontade de rir. Então, é garantido, tanto em processo judicial como em administrativo, a velocidade no julgamento dos teus processos, tá? E um princípio que entrou agora, 2022, com a emenda constitucional número 115, o inciso aqui da proteção de dados pessoais, entrou agora, 2022, é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, é direito nosso ter os nossos dados protegidos, né? Dados que nós temos aí nas redes sociais, em bancos, em cartões, telefonia, tudo que é nossos dados, é direito nosso a gente ter esses dados protegidos por quem mantém essas informações, tá? É um inciso novo aqui. Minha gente, terminamos aqui os direitos fundamentais, nem acredito, né? Você está feliz, né? Você está alegre, como é que está teu resumo, como é que está teu fichário? Espero que você esteja aí, né, com muito material produzido, esteja feliz, né, nossa, cheguei até aqui, né? Porra, se você chegou até aqui, você é foda, minha gente. Você é foda, você está realmente lutando pela tua aprovação, realmente lutando aí pela tua mudança de vida. Parabéns, hein? Parabéns, tá? Então, terminamos aqui os direitos fundamentais. Próximos blocos já vão ser as garantias fundamentais, já o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, tá? E aí a gente fecha esse pacote aqui do artigo 5º da Constituição, que é um dos mais importantes aqui dentro da nossa disciplina. Meu muito obrigado e eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau!